Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação de Sabedoria, capítulo 12, que diz assim: O teu espírito imortal está em todos, por isso, Senhor, pouco a pouco tu vais corrigindo os que pecam e fazes com que se lembrem dos seus pecados, a fim de que abandonem o mal e creiam em ti. Como um pai, que ama seus filhos, o Senhor corrige aqueles que ama, com o objetivo que a gente não saia dos caminhos, do Senhor. Então, se hoje talvez você está passando por alguma fase em que talvez você está sentindo essa correção, ao invés de você se rebelar, ficar com raiva, que você possa, abrir o seu coração para entender, Senhor, o que eu aprendo, com isso, para que lado eu vou, qual é o caminho que eu devo seguir, para que você possa realmente ouvir aquilo que o Senhor tá te ensinando, porque quando Deus tem coisas muito grandes, pra gente, Ele tem muitas coisas grandes pra você, Ele não vai permitir que esses planos falhem, Os planos dele sobre a tua vida, as bênçãos dele, a graça dele serão cumpridas. Então, muitas vezes, o agir do Senhor muitas vezes corrigir, a gente em algumas situações para que a gente não saia dos seus caminhos e para que ele possa terminar, a boa obra que ele começou. E aí continua dizendo assim: como Deus tratou os cananeus. Aqueles que antigamente moravam na tua terra santa, tu os odiava por causa dos seus costumes detestáveis, por causa das suas feitiçarias, das suas cerimônias sem devoção. Sem dó nem piedade, eles matavam crianças nas suas festas religiosas, matavam pessoas, comiam carne, entranhas e bebiam seu sangue. Nas cerimônias de iniciação, os pais matavam seus filhinhos, crianças que não poderiam jamais se defender. Tu resolveste acabar com eles pela mão dos nossos antepassados, a fim de que aquela terra que tu amas mais do que qualquer outra recebesse condignamente os filhos de Deus. Aqui lembra, da época de um povo que fazia tudo ao contrário daquilo que o Senhor ensinava, Tanto que, já pensou, gente, o próprio pai matar o filho, acreditando que aquilo era para Deus o livre, Você imagina a situação que era, E é óbvio, Deus nunca compactou com isso, nunca, jamais compactou com isso. Então, o Senhor, defendeu o seu povo, mostrando que não era aquilo dali que ele queria, que não era aquilo dali que era a vontade dele, E aí continua dizendo assim: mas trataste com bondade aquele povo, pois eles também eram seres humanos. Antes do teu exército enviaste grandes vespas para que a pouco fossem destruídos. Poderias ter acabado com os ímpios, deixando que os justos os derrotassem em batalhas. Poderias mesmo fazê-los desaparecer devorados por animais selvagens, ou com uma palavra de condenação. Mas a fim de lhe dares tempo para se arrependerem, castigaste-os aos poucos, mesmo sabendo que era uma gente perversa, um povo mau por natureza, e que a sua maneira de pensar nunca iria mudar. Olha só, aqui lembra, que até o ímpio, até a graça de Deus e a misericórdia dele, gente, se derrama até aqueles que a gente não merece. Não merece, Mas Deus ama a todos, Óbvio que todos aqueles que fazem mal, óbvio, o Senhor, trata severamente, Aqueles que são filhos, o Senhor trata com correção, ou seja, com amor, com carinho, como um pai quando quer ensinar o seu filho, Que busca tratar ali com correção de amor, de misericórdia, de paciência, Só que aqui, eu acho interessante que fala assim, mesmo eles sabendo que a maneira de pensar desses ímpios, nunca irá mudar, porque tem pessoas, gente, que elas nunca mudam, Elas, por mais que tu busque ensinar, mostrar o caminho, tem pessoas que infelizmente nunca vão querer mudar, E o Senhor é tão, eu acho tão lindo, porque assim, Deus, ele não obriga ninguém a nada, Ele te dá o livre-arbítrio. E você escolhe se você quer seguir pelo caminho dele ou não. Óbvio que o mais inteligente, o mais sensato, o melhor é com certeza a gente seguir pelo caminho do Senhor, porque nesse caminho de Deus é o que há paz, esperança, prosperidade, felicidade, e muita alegria. E aqui continua dizendo assim: desde o princípio era uma raça maldita, e não foi por medo de alguém que não os castigasse pelos seus pecados. Pois quem poderia perguntar-te: que fizeste? Quem pode ser contra o teu julgamento? Quem pode condenar-te por teres destruído povos que tu mesmo criaste? Ou quem aparecerá na tua presença para defender a causa de pessoas injustas? Além de ti, não há outro Deus que cuide de todos e a quem precises de provar os teus julgamentos são justos. Não há nenhum rei ou outra autoridade que possa desafiar-te, ficando ao lado daqueles que castigastes. Tu és justo e governas todas as coisas com justiça. Condenar alguém que não merece
não é a maneira como tu usas o teu poder. Ele é a base da tua justiça. Tu tem compaixão de todos, porque és santo, tu és o Senhor de todos. Mostra a tua força aos que duvidam do teu grande poder. Castiga as pessoas que o conhecem e mesmo assim o desafiam. Tu, ó Todo-Poderoso, julga a todos com equidade, governas com toda clemência, pois pode agir sempre que quiseres. Uau! Aqui nos lembra o quê? Que o Senhor não erra, né? Aquilo que ele age, que ele faz, ele não erra, porque ele é Deus. É um Deus perfeito, né? Ele não age com enviandade, ele não age com erro, com injustiça, não, porque ele é Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é grandioso, e ainda que muitas vezes nós não entendamos por que as coisas são assim, a gente pode ter certeza que o Senhor está no controle de tudo e que ele sempre, a obra que ele começou, ele vai terminar. Aquilo que ele começou, né, você vai ver que é tudo que ele está fazendo, tudo que ele permite acontecer é para o nosso melhor, é para nos levar para um destino de paz, de prosperidade, de alegria, de felicidade, de grandes e grandes bênçãos, né? O Senhor sempre tem infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede ou pensa. Então, se hoje você está passando por um momento em que talvez você está sendo corrigida, que talvez você não entenda, ou que talvez você está buscando em Deus a resposta, você diz, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Acalma o teu coração, entenda que o Senhor está no controle de tudo, basta você ter fé, acreditar, confiar, porque tudo na sua vida vai se transformar em uma grande bênção, né? Tem até uma frase que eu costumo dizer que diz assim, tudo na minha vida é uma bênção, e aquilo que não é, o Senhor transforma em bênção. Então que você possa agarrar também com essa frase, na certeza que tudo na sua vida é uma bênção, e aquilo que não é, o Senhor transformará em uma grande bênção, viu? Continue caminhando, continue confiando, porque o Senhor é com você. E aqui continua dizendo assim, lições de Deus para Israel. Assim tens ensinado ao teu povo que quem é justo deve também ser bondoso. Tu tens dado uma firme esperança aos teus filhos, pois dá-lhes a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados. Gente, glória a Deus, né? Saber que quando a gente erra, a gente pode se ajoelhar, pedir perdão, né? Conversar com o Senhor, pedir perdão pelos nossos erros e mudar o nosso caminho, né? Essa é a graça, né? A verdade da graça, né? Da misericórdia do Senhor, a misericórdia que se renova todos os dias, né? Toda vez que você errar, porque você vai errar. A gente erra, a gente é um ser humano, a gente tá aprendendo ainda, né? Assim como os nossos filhos, todo dia tem uma coisa que eles estão aprendendo, que eles erram, que eles não sabem fazer, e a gente como pai, como mãe, a gente tá ali ensinando, né? Assim também é o Senhor conosco, né? A gente não sabe tudo, a gente falha, a gente erra, e às vezes a gente erra querendo acertar, né? A gente erra na maioria das vezes querendo fazer tudo certo, a gente não é porque a gente tem prazer em errar, a gente erra porque às vezes a gente não sabe como fazer diferente, e mesmo assim, o Senhor está ali com a gente, né? Nos dando todo dia a oportunidade de nos arrependermos, né? De olharmos, percebemos que a gente errou, pedir perdão e recontinuar, né? E continuar novamente, recomeçar, né? Porque o Senhor não é um Deus que tem prazer, né? No filho que se perde e que desiste. Não, muito pelo contrário. O Senhor deu seu Filho Jesus Cristo por amor a nós, para que a gente nunca desista, para lembrar a gente, né? Que por mais que Jesus, ele passa pela cruz, tudo, mas ele ressuscita, e ele nos traz consigo, né, a vida eterna, né? Ele vence o mal, ele vence a morte para nos trazer a vida eterna e para mostrar desistir não é a solução. Nós vamos com Deus, com o Senhor, ainda que você esteja desanimado, às vezes triste, né? Às vezes com alguma situação para resolver, às vezes sem entender por que você está se sentindo assim. Continua, porque o Senhor te dará ânimo, esperança, alegria, fé, porque Ele pode todas as coisas. E aqui continua assim, com muito cuidado e carinho tu castigaste os inimigos do teu povo, mesmo quando eles mereciam ser mortos. Deste-lhe tempo e oportunidade para se afastarem das suas maldades. Foi com muita dureza que julgaste os teus filhos, embora tivesse feito aliança com os teus antepassados. E tivesse jurado que lhes daria coisas boas. De fato, corrige-nos, mas castiga os nossos inimigos 10.000 vezes mais. Tu ages assim para que nos lembremos da tua bondade e julguemos outros esperando para nós a tua misericórdia. E aqui continua assim, o castigo dos egípcios. Por isso castigaste o insensato, que durante toda a sua vida fizeram mal. Castigaste-o com o próprio deuses detestáveis que eles adoravam, pois eles desviaram-se para muito longe dos caminhos do erro. Adoraram como deuses os animais mais feios e repugnantes. Enganaram-se a si mesmos como criancinhas insensatas. Por isso, como se fossem crianças sem uso da razão, enviaste-lhe um castigo que os envergonha. Mas os que não se importaram com um castigo tão leve receberam de Deus o castigo que merecem. Castigados pelo mesmo animal que tinham estabelecido
estabelecido como deuses e agora os faziam sofrer. Ficaram zangados e reconheceram como um verdadeiro Deus aquele que antes não queriam aceitar. Por isso foram condenados a sofrer um castigo muito pior. Aqui, nessa parte aqui, tá contando um pouco do que aconteceu lá na época quando o povo sai do Egito, né, e vai pra terra de Canaã. Que quem já viu, que se você não viu ainda, tem na Netflix, né, a história ali de Moisés, que vai contar, é bem forte, muito interessante, e vai te mostrar, né, sobre os castigos que o faraó, ele ia vivendo, né, para que o povo pudesse ser libertado, porque o faraó não aceitava que o povo fosse libertado, né, do Egito, mas o Senhor, né, o Senhor pode tudo, o Senhor está acima de todas as coisas, né, o Senhor controla todas as coisas, o bem e o mal, né, e o Senhor queria que o povo fosse libertado, o Senhor queria dar liberdade para o povo, o Senhor já tinha estabelecido que aquele povo iria para a terra de Canaã, e aí o faraó começa a endurecer o coração, né, que o próprio Deus fala ali, que o próprio Deus vai endurecendo o coração dele, e aí vai mandando, né, o que a gente chama aí das 10 pragas, né, que existiu naquela época, né, e aqui tá contando um pouco, né, que porque lá naquela época eles adoravam animais, gente, animais, achando que aquilo ali era Deus, né, sapos, várias coisas assim absurdas, e aí o Senhor castiga eles com aquilo que eles acreditavam que era um Deus, porque eles não queriam aceitar o verdadeiro Deus, porque só tem, gente, um único Deus, que é o Criador do céu e da terra, aquele que enviou Jesus por amor a nós, só ele é Deus, não existe mais nenhum outro, né, além dele, ele é o único, só que muitas vezes as pessoas criam para elas, né, deuses, né, e várias outras coisas que não é. E aí naquela época também existia isso, né, e aí se você quiser entender mais, compreender mais, assista no Netflix a história de Moisés, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, tá certo? É isso, finalizamos mais um capítulo aqui de sabedoria. Eu vou me despedindo aqui de você, né, fique com Deus, mas se Deus quiser, na próxima semana a gente volta a estudar aí sabedoria, né, o próximo capítulo, Sabedoria 13, tá bom? Fique com Deus, uma semana abençoada, maravilhosa, cheia da presença e da proteção do Senhor. Um beijo, até!